Estamos dando início ao à nossa live aqui nesta noite abençoada. Hoje, dia 11 de junho, onde muitos aí estão, a grande maioria, da população estão aí se alegrando, celebrando o início, da Copa do Mundo. Um evento aí onde está envolvendo muitas seleções, muitos países, sempre trazendo mensagens de esperança, de paz. Mas é impressionante como Deus fica excluído, Você não vê ninguém, não vê nenhum técnico, não vê um dirigente, ninguém fala, ninguém invoca o nome do Senhor nesses grandes eventos. Mas, biblicamente, é necessário que aconteça dessa forma, desse jeito, porque bem sabemos que tudo isso é anúncio daquele que há de vir e virá, Jesus, o nosso Senhor. Amém? Estamos dando início à nossa Libertar Live desta quinta-feira. Estamos aí já entrando no horário das 20 horas. Quero cumprimentar a todos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade à nossa série de provérbios. Hoje estamos em Provérbios 2, provérbios que foi escrito diretamente por Salomão, e o que talvez você vai achar bastante interessante, porque eu também achei, é que Provérbios ele já é, por si só, uma coletânea de conselhos, E esse, em especial, ele é dirigido diretamente ao seu filho Roboão, ou Reoboão. É literalmente Salomão aconselhando o seu filho sobre sabedoria, sobre as coisas de Deus, ensinando, passando à frente a sabedoria que Deus lhe deu. Ele está aqui ensinando ao seu filho Reoboão. Mas, como sempre, antes de entrarmos na nossa live, antes de começarmos a nossa ministração, eu quero convidar você a conhecer a comunidade evangélica Libertar, esta igreja que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, pessoas que se achegam, conhecem e fazem parte da nossa igreja, e fazem parte desse ministério. Por que as pessoas, quando conhecem, acabam ficando, irmãos? Porque nós não temos o objetivo e não queremos ser o melhor dos melhores, ou querer, como eu posso dizer, ser a única igreja que trabalha de forma correta. Não é esse o objetivo, porque todo ministério que tem esse tipo de pensamento, na verdade, acaba se tornando uma seita, Como que dizendo só a gente é que vai para o céu. Estamos longe de ter esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento. Porém, nós lutamos para, sim, sermos diferentes. Vivemos um tempo muito difícil, muito complicado. Muitas são as pessoas que estão se achegando, buscando a palavra do Senhor, buscando a Deus, mas quando fazem parte, começam a entrar, a estar dentro de um ministério, daí a pouco percebem que estão sendo exploradas, percebem que ali ela não está se alimentando, ou pior, que as coisas, ao invés de serem colocadas de forma clara, estão ocultas, estão escondidas, e o pior de tudo, nem a palavra muitas vezes é ministrada. Então é nessa linha que eu quero aqui falar, que eu quero trabalhar em relação ao nosso ministério. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, eu digo, porque eu estou à frente desse trabalho, eu e minha esposa, pastora Andréa Fernandes, nós temos por objetivo pregar a verdade da palavra. Unicamente isso, sem invencionice, sem pegadinhas, sem ficar colocando, como eu posso dizer, loucuras que hoje em dia nós vemos no Evangelho, invencionistas para tentar atrair as pessoas, como eu já ouvi de muitos
desses que estão à frente de alguns ministérios que chegam a declarar que só a palavra não basta. Então, realmente, eu não consigo entender ou compreender como alguém se diz homem de Deus, se diz pastor, com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de pensamento. Aqui a palavra basta. Aqui a palavra vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Você pode ter certeza que aqui a palavra vai fazer a diferença em nome de Jesus. Nós estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santa Emília, em Embu das Artes. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, Jardim Santa Emília, em Embu das Artes. Então, venha conhecer, temos toda quarta e sexta reunião às 19h30 e no domingo, 8 horas da manhã, nós temos o culto da família. Você vem à nossa igreja, você ouve a palavra e Deus vai operar de uma forma tremenda, poderosa, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado e Jesus, pode ter certeza, já está te esperando juntamente com todo o nosso corpo de obreiros, juntamente comigo, o pastor Ronaldo Fernandes e a pastora Andréa Fernandes. Nós estamos também, eu gostaria de... Seja bem-vinda, irmã Fernanda, seja bem-vinda, irmã Márcia, né? Oi, o que foi? A Fernanda e a Angélica. Angélica é a Fernanda e a Angélica, né? Seja bem-vinda, Angélica, seja bem-vinda, irmã Márcia, a paz do Senhor, Deus abençoe, minha querida. Estamos dando início aqui à nossa Libertar Live e eu quero fazer um convite especial para você. Domingo agora, 8 horas da manhã, nós vamos dar início à poderosa campanha Milagre no Altar. Qual é o milagre que você está lutando, você está buscando para que aconteça na tua vida? Eu acredito que o altar do Senhor é o lugar de milagre, é o lugar onde Deus tem algo diferente para você, em nome de Jesus. Então, venha estar conosco. Domingo agora, 8 horas da manhã, começa a campanha de oração Milagre no Altar, no culto da família, na Santa Ceia do Senhor. Esteja conosco e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Rogéria, glória a Deus, irmã Maria Zilma, estamos aí juntos mais uma vez para ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Ok? Bom, vamos lá. Estamos mais uma vez aqui com um livro de Provérbios, está aqui na minha frente, né, a palavra do Senhor. E hoje nós vamos no capítulo 2, onde Salomão começa um aconselhamento para o seu filho Roboão, ok? Irmã Márcia, sim, nós vamos orar no final da nossa live, vou estar orando pelo casal Wellington e Beatriz, vou estar orando pela sua família, tá bom, querida? Assim que nós terminarmos aqui, chegamos no final da live, eu vou estar fazendo esta oração em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá. Provérbios 2, a partir do verso 1, diz assim: Filho meu, se aceitares minhas palavras e esconderes contigo meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria teus ouvidos e inclinares teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha só que interessante. Salomão, ele começa, seja bem-vinda, Tiagone, Salomão começa aconselhando o seu filho a dar atenção àquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai ensinar. Ele já começa aqui dizendo, ó, se aceitares minhas palavras, pode ser que de repente alguém vai ler isso aqui. A senhora, se puder depois trazer um copo com água para mim, por favor. Alguém de repente pode ler isso aqui e ter uma interpretação errada e achar que Salomão está aqui sendo, como eu posso dizer, como sendo um profeta, como se estivesse dizendo, como se Deus estivesse falando, olha, filho meu. Não. Aqui Salomão está falando com o seu filho Roboão. Então quando ele fala filho meu, não é Deus falando filho meu.
É Salomão falando para o seu filho, filho meu. Não é Deus através de Salomão. É Salomão dizendo, olha, eu vou começar aqui um aconselhamento, então me ouça, né? Presta atenção. Filho meu, se aceitares minhas palavras, não é as palavras de Deus, irmãos, é as palavras de Salomão. Se aceitares minhas palavras e esconderes contigo, perdão, se aceitares minhas palavras e esconderes contigo meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria teus ouvidos e inclinares teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares. Então Salomão está dizendo, você não só deve ouvir, Roboão, como você deve procurar e valorizar. Você percebe? Salomão está dizendo, olha, ouça o que eu vou te dizer, queira o que eu vou te dizer e valorize o que eu vou te dizer. E essa é uma verdade muito importante. Muitos são aqueles que hoje em dia têm dificuldade na vida, em várias situações, porque um dia não deram ouvidos aos seus pais. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido a tua vida, mas por muitas vezes nós vemos aí pessoas sofrendo porque literalmente quando os pais diziam, olha, faça isso, vá aqui neste caminho. E a verdade, irmãos, é que os nossos pais sempre quiseram e querem o nosso bem, né? Mas aí você talvez vai dizer assim para mim, pastor, mas e agora? E agora que eu já estou com certa idade, agora meus pais moram longe, agora eu já não estou mais com os meus pais, ainda que eu tenha tomado decisões erradas, seja bem-vindo, irmão Valdinei, ainda que eu tenha, de repente, desobedecido os meus pais, não tenha ouvido como Salomão está aqui recomendando ao seu filho para ouvir, ainda que eu não tenha feito nada disso e eu esteja pagando o preço, o que eu vou fazer agora? Do que adianta? Bom, primeiro você precisa ir até os teus pais, se eles ainda estiverem vivos, e falar, olha pai, olha mãe, eu realmente peço perdão, se eu tivesse ouvido, dobra o pescoço, deixe de ser orgulhoso e vá até os teus pais e diga, olha, se eu tivesse ouvido a tua voz, eu estava numa situação melhor. Eu estava vivendo um tempo melhor. A primeira coisa que você precisa fazer é honrar os seus pais. Porque a Bíblia diz, honra pai e mãe aqui na terra e os seus dias se prolongarão. Isso é bíblico, né? Quer viver muito? Honra pai e mãe. A segunda coisa, como você já, de repente até tem alguns que o pai e mãe nem estão mais vivos, ou o pai e a mãe não têm mais tanto controle, não conseguem mais aconselhar como deveria, até pela idade avançada, não se esqueça que você tem um Pai Celestial. Você tem um Deus Todo-Poderoso. E aí sim, agora eu posso pegar essa palavra aqui que Salomão libera sobre o seu filho e colocar como se o próprio Deus também estivesse dizendo para você. Se você ouvir os aconselhamentos de Deus, se você procurar os aconselhamentos, se você valorizar os conselhos do Pai, os conselhos de Deus, a tua vida, ainda que tenha sido bastante difícil até agora, ela vai melhorar. Pode ter certeza disso. Porque nós dependemos do nosso Pai Celestial. Se nós valorizarmos, se nós procurarmos, querermos o conselho. Qual é o conselho de pastor? Mas como é que eu vou saber? Quando é que eu sei que o conselho de Deus está sobre a minha vida? Quando você lê a palavra do Senhor. Não é tão difícil.
quando você procura conhecer as Escrituras Sagradas. Eu iniciei aqui a nossa live falando da Comunidade Evangélica Libertar, que é uma igreja 100% baseada na palavra do Senhor. Ou seja, se você quer viver sobre os conselhos de Deus, sobre os conselhos do Pai, então busque um lugar como ou você vai na Libertar, ou você vai em um ministério como a Libertar, que valorize a palavra. Que lá você vai sentar e vai ouvir as Escrituras Sagradas, não vai ouvir, desculpa a palavra que eu utilizar, bobagem. Não vai ouvir infantilidades. Se você sentar num lugar onde 90% do culto é reteté, é fogo puro, é só revelação, e na hora da palavra é 5 minutos, é 10 minutos, ou nem tem a palavra, eu falo com toda a certeza do meu coração, foge, corre desse lugar. Porque aonde a palavra não é valorizada, ali o Pai não fala, o Pai não tem direito de falar. Ah, pastor, mas Deus fala através da revelação. Aqui a palavra revelada, meu querido. Está aqui a palavra revelada. Ô, pastor, mas Deus não fala mais através de revelação? Ele fala. Mas entenda uma coisa. Não é o meio principal pelo qual o Senhor fala. Na antiguidade, assim o era. Na antiguidade, era dessa forma, era desse jeito. Mas nos dias atuais, o que nós temos para falar conosco, para ministrar em nossos corações, é a sua palavra. Jesus se entregou na cruz do Calvário para que a palavra chegasse em nossas vidas. E aí nós vemos hoje em dia pessoas que não estão mais dando valor à palavra. Como eu disse no início da live, ao ponto de dizer que só a palavra não basta. Só a palavra... Quando eu falo isso, irmãos, eu confesso que até me causa uma estranheza muito grande. Como pode alguém dizer que só a palavra não basta? Sabe, para mim é o fim do mundo. Não tem como eu dimensionar o quanto isso me causa estranheza e tristeza no coração. Porque para mim a palavra é tudo. Então hoje, assim como Salomão aconselhou a Roboão, hoje Deus fala contigo. Ouça os conselhos do Senhor. Ouça a direção de Deus. Procure, queira, busque de todo o teu coração e valorize a palavra de Deus na sua vida, acima de qualquer coisa que seja a palavra do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Versículo 6. Porque o Senhor é o que dá a sabedoria da sua... Porque o Senhor é o que dá a sabedoria. Da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então vamos lá, porque o Senhor é o que dá a sabedoria. 2 pontos. Da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Ok? Salomão está dizendo, porque Salomão, irmãos, era cheio da sabedoria de Deus. Você conhece a história bíblica? Ele pediu para Deus sabedoria para cuidar do povo. E o que Deus deu para ele foi sabedoria. Mas não a sabedoria do mundo, a sabedoria do alto. Então o que Salomão está ensinando a Roboão é buscar a sabedoria do alto. É buscar essa sabedoria de Deus. Por isso que ele começa no versículo 6 dizendo, porque o Senhor é o que dá a sabedoria. Da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Conhecer e entender. Né? Um conhecimento do mundo sobrenatural.
o conhecimento das coisas que vêm da parte de Deus. Sabe, é muito interessante, irmãos, quando você percebe Deus revelando para você, na sua palavra, a sua sabedoria e o seu conhecimento. Uma certa vez, e eu não quero deixar claro que eu não sou, apesar de ter dito agora há pouco sobre o reteté, sobre o poder, o fogo, essas coisas tudo, eu não sou contra nada disso. Eu acredito, sim, que em dado momento, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus é tão forte que você pode, sim, ter essas manifestações espirituais, né, do reteté, do falar em línguas e tudo mais. Eu acredito em tudo isso. Eu não sou contra nada disso. Eu sou contra você, de repente, ter toda a sua fé baseada somente nisso, quando, na verdade, a nossa fé ela precisa ser centralizada na palavra. O que vier acima disso, o que vier depois disso, é para acrescentar. Mas primeiro é a palavra do Senhor. E eu acredito, sim, né, no poder de Deus, que o conhecimento, o entendimento das coisas de Deus se manifesta em nossas vidas. E eu já tive experiências com isso, eu já vi Deus operar de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, através desse poder, através dessa unção. Então, eu não sou de maneira nenhuma contra isso, né? Então, perceba que Salomão ele dá esse conselho para Roboão, para que ele queira esse conhecimento e o entendimento que vem do céu, para compreender as coisas de Deus. Ok? Nós temos que querer isso. Nós temos que ter essa revelação do Espírito Santo. Eu quando falo dessa revelação do Espírito de Deus, uma vez a pastora perguntou para mim assim: você não tem saudade, não tem vontade de ter esses momentos de efusão do Espírito Santo, do falar em línguas, do sapateado, da descida da glória, do poder de Deus? Eu falei para a pastora assim, desse avivamento. Eu falei: pastora, eu gosto e eu acho até muito bom, é gostoso quando isso acontece. E eu me sinto bem. Mas eu confesso que eu me sinto mais avivado quando eu estou lendo a Bíblia e eu dou esse conselho para você. Peça para Deus iluminar a tua mente em determinada questão bíblica. Eu algumas vezes eu já tive esse momento e para mim me trouxe um avivamento assim absurdo. Deus estar lendo uma passagem bíblica que eu já li algumas outras vezes e de repente Deus me mostrar uma coisa que eu nunca tinha visto. Deus me dá uma interpretação que eu nunca tinha tido em outro momento. E essa revelação de uma direção espiritual, de uma direção de Deus, é o conhecimento, a sabedoria do alto, através de uma revelação da palavra do Senhor. Irmãos, isso traz uma alegria no coração. Isso traz um avivamento dentro de você, e você sentir que foi Deus que abriu os seus olhos, porque você já leu várias vezes e não tinha percebido. E de repente você consegue perceber algo diferente, porque ali o Espírito Santo colocou algo no teu coração, algo novo, sobre uma determinada passagem bíblica. Faça essa experiência, você vai ver o quanto é prazeroso você ter essa sabedoria que Salomão está aqui aconselhando o seu filho a buscar da parte de Deus. Conhecimento e o entendimento das coisas de Deus. Talvez você que está me assistindo aí já passou por essa situação. Poxa, eu estou lendo isso aqui e não estou entendendo. Eu estou lendo isso aqui e para mim é tudo muito confuso. Ore, fale com Deus. Senhor, eu quero conhecer. Eu quero entender a tua palavra. E a sabedoria dos céus virá sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade.
para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Você prestou atenção num detalhe? Que a partir do momento que o Senhor aconselha Roboão, a partir do momento que Salomão aconselha Roboão a querer a sabedoria do céu, o conhecimento, o entendimento, no versículo 7, ele começa a colocar algumas, como eu posso dizer, algumas condições. Ele reserva a verdadeira sabedoria, para os retos, presta atenção, escudo é para os que caminham na sinceridade, tem que caminhar na sinceridade, tem que ser reto, amém? Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Santidade, sinceridade e retidão. Entendeu? Salomão está dizendo para Roboão: você quer conhecimento e sabedoria do alto? Deus quer te dar, mas seja reto, sincero e separado. Entende por que muitas vezes fica difícil para entender as coisas de Deus? A gente quer chegar diante de Deus e: Deus, fala comigo. Deus, eu quero te sentir. Por isso que muita gente acaba indo para o mais fácil, né? Para o louvor, acaba indo para esse mover, né? Porque ser santo, ser reto, né? E ser sincero, às vezes dá trabalho, né? A pessoa tem dificuldade. Né? A irmã Márcia aqui está dizendo que está dando uns cortes, né, na transmissão. Pode ser aqui a minha internet também, porque às vezes eu não consigo entender por que a gente paga 1 tera de velocidade e mesmo assim ainda fica lento. E agora que eu estou com o celular 5G, ainda assim o negócio ainda fica meio lento. Mas tá dando para assistir, gente? Tá dando para compreender? Vocês estão conseguindo entender o que está sendo colocado? Se vocês estão conseguindo, coloca aqui. Eu estou conseguindo assistir, né? Mesmo com esses cortes, eu acredito. Aparece aqui também, viu, meu Márcio? Aparece aqui conexão lenta. Então imagine que quando aparece isso, conexão lenta, deve dar uma picotada. Mas se estiver dando para assistir, vamos prosseguir. Amém? Vamos lá. Salomão, ele deixa claro que essa sabedoria, esse conhecimento, conexão lenta, essa sabedoria, esse conhecimento é reservado para quem se coloca numa determinada posição, né? Eu acho muito interessante isso, porque até Jesus mesmo, quando falava com os seus discípulos, se utilizava de alguns artifícios para que nem todo mundo ali conseguisse entender. Porque tinha gente que não estava ali com o coração voltado para ouvir e para conseguir acompanhar, para conseguir acreditar nas coisas de Deus. Estava ali por outros motivos. Então, Jesus falava em parábola para que nem todo mundo conseguisse compreender. Entende? Então, aqui, isso já no Novo Testamento. Aqui eu estou falando do Antigo Testamento, né? Estou falando aqui de Provérbios. Então, Salomão já deixa claro que o conhecimento e a sabedoria é reservado para poucas pessoas. Talvez eu e você que aqui estamos nessa noite sejamos alvo dessa sabedoria. Mas é preciso, é necessário querer ser reto, ser sincero, querer, né, pelo menos lutar nesse objetivo, nesse sentido, de ser reto, de ser sincero e de ser separado, de ser santo. E aí o conhecimento e a sabedoria de Deus, ela se manifesta em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos continuar? O versículo 9 vai dizer assim: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração
e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E aqui Paulo, e aqui Salomão começa a dizer o quanto o quanto é maravilhoso, o quanto é proveitoso a sabedoria e o conhecimento de Deus. Né? Salomão está dizendo para o seu filho, olha, a partir do momento que você quiser essa sabedoria, se você se posicionar como servo do Senhor, você vai ter entendimento da justiça, da equidade, do juízo, a sabedoria vai... E olha o que é interessante, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Sabe o que significa isso? É o que Jesus já diz lá no Novo Testamento. O que é que Jesus fala? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salomão, há mais de 1000 anos atrás, já estava dizendo. Salomão estava dizendo, olha, quem busca o conhecimento e a sabedoria do Senhor vai perceber que isso se torna algo leve para a alma. Deixa eu falar algo aqui para você, meu irmão. Se servir a Deus para você tem sido algo pesado, se servir a Deus para você tem sido algo, puxa, tá tão difícil, tá tão complicado para mim, olha, se eu pudesse, eu nem sei, eu tô até pensando, eu não sei se eu deveria continuar, é difícil, é complicado, ai, meu Deus, o que é que eu faço? Não, peraí. Será que você está atento àqueles pré-requisitos? Retidão, sinceridade, e santidade? Se uma dessas 3 coisas estiver falhando, ou pior, você não está nem buscando, aí vai ser muito difícil para você. Aí vai ser pesado para a sua alma. Aí você vai ter dificuldade de estar na igreja. Vai ser difícil. Ai, mas todo domingo tem que estar na igreja. Poxa, eu queria ir para a praia. Todo domingo. A pessoa não vai a semana inteira. Ela vai um dia na semana e mesmo assim ela diz, poxa, todo domingo eu tenho que ir para a igreja. E em um horário, hein? No caso da Libertar, é em um horário, não é para ir nos 2 horários. Aliás, quem frequenta a igreja vai em um horário mesmo. A não ser alguns obreiros. Quando determinado ministério tem 2 horários. E mesmo assim, dependendo da quantidade de obreiro, o obreiro consegue ir em um horário e no outro não, dependendo da escala. Mas a pessoa que não busca essa sinceridade, essa santidade, essa retidão, e quer entendimento das coisas de Deus, quer a sabedoria da parte do Senhor, mas tem dificuldade e servir a Deus para ele começa a ser algo pesado, algo difícil, porque é exatamente isso, irmãos. Para quem não busca ter uma vida no altar de Deus, servir a Deus é pesado. Mas quem procura se consertar, quem procura se santificar, cada vez mais a sabedoria e o conhecimento se torna algo suave para a alma, algo que é feito com tranquilidade, algo que você vai conseguir fazer e sentir paz de Deus no teu espírito, no teu coração, que essa paz chegue na tua vida nesta noite. Servir a Deus não pode ser algo pesado, irmãos. Servir a Deus, meu Deus do céu, eu não consigo ir para a igreja. Por que não consegue? O que é que está te impedindo? O que é que está impedindo você de estar na casa do Senhor? Porque qualquer coisa que possa estar te impedindo de estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, adorando e buscando o seu nome, e querendo o conhecimento de Deus, como foi dito lá no início da nossa ministração nessa noite. Se tem alguma coisa que está te atrapalhando,
Então você tem que tirar. Pastor, mas é o meu trabalho. Você crê em Deus? Irmãos, eu sou da seguinte opinião: Deus não abre uma porta que te atrapalhe a estar na presença dele. Porque aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas eu não vou na igreja, mas eu vejo as lives, eu assisto culto eu vejo pregações, ouço louvor e blá blá blá. E você acha que realmente Deus quer que seja dessa forma? Desse jeito enlatado, artificial? É isso que Deus quer que você... É assim que Deus quer que você sirva a Ele? Não é desse jeito não, meu irmão. Não é dessa forma não. Você tem que ter um tempo para realmente... Porque aí você vai dizer, pastor, mas eu oro. Você ora mesmo? Eu oro, pastor, antes de dormir. Você ora mesmo antes de dormir? Você entra em comunhão na madrugada, depois de um dia cansativo de trabalho, depois de pegar um ônibus, 2, metrô, e aí você vai tentar me convencer que na madrugada você ora. E por isso você prefere servir desse jeito do que estar numa igreja? Está errado, meu querido. Está errado. Tem que haver um tempo para Deus. Tem que haver um tempo para você estar na casa do Senhor, ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, ser ministrado, ser ministrada, ser discipulado. Amém? Tem que haver um tempo para Deus. Tem que haver um tempo para estar na presença do Senhor. A Bíblia continua nos dizendo: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Amém? Ou seja, ser servo do Senhor e querer estar com Ele é algo inteligente. Você concorda comigo? O verso 12 diz assim: para te livrar do mal, do caminho do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e folgam com as perversidades do mal, e dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam de seu caminho. E aqui Salomão está falando para o seu filho, né? A aplicabilidade da palavra, para te livrar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, né? Quando eu tenho conhecimento da Bíblia, conhecimento das Escrituras Sagradas, eu consigo discernir quando alguém está trazendo algo ruim para a minha vida. Algo que está me contaminando, que fala coisas perversas. Você sabe que tem muita gente que não consegue se levantar porque anda com pessoas que falam coisas perversas. E isso contamina o coração, contamina a alma, contamina a mente. A pessoa já tem dificuldade de ter conhecimento, entendimento bíblico, às vezes dificuldade de estar na igreja, e anda com gente que só fala coisa errada, que só fala coisa perversa. Mas é uma pessoa tão assim próxima, é uma pessoa tão legal que te faz rir, né? Uma pessoa de tantos anos de amizade. É uma pessoa que anda tanto com você e que quer tanto o teu bem, que você não consegue perceber. Agora, quando a sabedoria e o conhecimento está dentro do teu coração, o Espírito Santo fala: se afasta. Se afasta porque essa perversidade está te contaminando. Essa perversidade está te corrompendo, está te fazendo olhar para as pessoas de forma ruim, de forma errada.
A pessoa, quando ela está contaminada, ela não consegue mais sentir a presença de Deus, ela não consegue sentir o Espírito Santo, ela não consegue ter esperança de dias melhores, ela está sempre achando que vai piorar, que que a coisa está ruim e tende a piorar. E a Bíblia ensina o quê? Que ainda que o choro dure toda uma noite, a alegria do Senhor vem pela manhã. Quem anda nos caminhos do Senhor tem esperança de um dia melhor. Tem esperança de um tempo novo em sua vida. Consegue entender isso? Salomão está dizendo para o seu filho, olha, para te livrar do mal e do caminho do homem que fala, e do mau caminho do homem que fala coisas perversas, é a aplicação do conhecimento bíblico. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, escolhas erradas, decisões erradas, caminhos errados, dos que se alegram em praticar o mal e folgam com as perversidades dos maus, e dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam de seu caminho. Salomão, e aí entenda como se o próprio Deus estivesse dizendo para você nessa noite. Quando você aplica a palavra sobre a tua vida, o Senhor te dá livramento de todo o mal. O Senhor abre os teus caminhos, o Senhor mostra o que está errado, abre o mundo espiritual para que você perceba onde está o mal e onde está o bem. Então eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, lute para você voltar a andar nos caminhos do Senhor, lute para você novamente se aproximar da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, do conhecimento, da sabedoria do alto. O livramento, ele vem para todo aquele que crê, para todo aquele que valoriza, para todo aquele que lê a palavra do Senhor, guarda no seu coração e pratica. A aplicação das Escrituras Sagradas é que nos dá vitória. Não adianta nada, é o que eu sempre falo, não adianta nada a pessoa falar, e eu já vi muitos assim, né? Não, porque eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, eu já sei ela de cor, e eu cito o versículo, capítulo, livro, olha que coisa maravilhosa. Tá, e você pratica? Porque isso é muito bonito. Mas como é a sua vida? Você vive o que você prega? Você tem lutado para fazer o que agrada a Deus? Eu não me entenda mal, não estou aqui querendo ser o mais santo de todos, não. Porque eu estou na mesma luta. Eu estou na mesma batalha. Para não ser apenas alguém que falo e não pratico. Eu estou na mesma batalha, eu estou igual a você. Eu não sou o que nunca falha, o que nunca erra. Não, eu nunca tive esse tipo de prerrogativa. Eu conheço até e tenho pessoas, conheço pessoas que falam e se comportam dessa forma, desse jeito, como se nunca errassem, como se nunca falassem coisas que não devem. E a pessoa ela não gosta de falar que ela também é pecadora, porque acaba passando uma imagem ruim, blá, 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 blá. Como eu não vivo de imagem, irmãos, eu vivo do que eu sou. Se Deus me chamou para ser um homem de Deus, o homem de Deus falha, o homem de Deus erra, o homem de Deus luta para fazer o que é certo. E não é fácil. Seja bem-vindo, Fabrício. O homem de Deus, ele tenta com todas as suas forças fazer aquilo que agrada a Deus. Mesmo com dias difíceis, mesmo com dias de derrota, ele não desiste. Amém? A aplicação da palavra nas nossas vidas nos faz querer cada vez mais estar perto de Deus. É uma luta, é uma batalha, sim, porque nós temos a nossa carne, e a nossa carne batalha contra o Espírito Santo batalha contra a carne. É uma luta até o final da nossa vida. Se você conhece alguém, se você porventura já esteve com alguém que de repente bate no peito e glória a Deus, seja bem, amém, irmão Fabrício, Deus abençoe. Se você conhece alguém que bate no peito e diz, eu não erro, eu não falho, olha, eu sou quando eu abro a minha boca é Deus falando e blá blá blá, e sabe, essa pessoa que é tão assim
abre aspas, poderosa, tenha medo dela. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque o maior dos apóstolos, o apóstolo Paulo, ele reconhecia as suas falhas, reconhecia os seus erros, e ele estava sempre buscando comunhão com Deus, para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos do Senhor, o maior dos apóstolos. Jesus sempre entrava na presença de Deus buscando conserto, buscando fazer o que era certo, buscando ser orientado pelo Espírito Santo. Perceba, irmãos, pega a história de Jesus, do início do seu ministério até o momento em que ele é crucificado, você percebe uma nítida evolução. É nítido. O homem que começa o ministério, o homem que começa a andar pregando o ministério, o reino de Deus, não é o mesmo que chega na cruz. O que chega na cruz é mais calmo, é mais santo, é mais separado. Mas por quê? Porque ele estava em constante comunhão com o Pai. Todas as experiências que Jesus teve em seu ministério, ele sempre buscava uma direção de Deus, ele sempre buscava um momento com o Senhor em que ele chorava, porque ele sabia dos pensamentos que ele tinha, porque ele sabia das lutas que ele tinha dentro dele, que eu tenho, que você tem. E não é errado, não é fraqueza admitir isso. Nós temos lutas mentais que nos atormentam todos os dias. E que se a gente der lugar, se dermos espaço, até a lógica desaparece. Não é tão diferente de um bicho, de um animal. Mas quando percebemos que estamos perdendo a batalha, nós corremos para os pés do Senhor e clamamos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, e Ele nos fortalece, Ele nos enche, e aí conseguimos continuar a caminhada, conseguimos continuar a nossa jornada. Amém? Vamos continuar a nossa leitura? Versículo 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque sua casa se inclina para a morte e suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão, nem atinarão com as veredas da vida. Interessante, né? Um pai preocupado com quem o filho está se relacionando. Salomão está falando para Roboão, olha, cuidado, busca aí o conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, conhecimento e a sabedoria de Deus, né? Busca aí esse conhecimento, porque você vai ter livramento até da mulher adúltera. Né? Salomão, não pense aqui, irmãos, não tem aqui uma... porque é complicado, que aí você vai conversar com algumas pessoas, e aí, não, porque isso aqui tem a ver com Israel, com Jerusalém. Não. Isso aqui é um conselho de um pai para um filho. É isso. É isso. Então, quando ele diz aqui, para se livrar da mulher adúltera, é a mulher adúltera mesmo. Está falando de Jerusalém, de Israel, não. É a mulher adúltera mesmo. É literalmente isso. Não é uma metáfora. Não é. É um pai submetendo o seu filho à sabedoria que ele adquiriu de Deus, para que o filho possa exercer essa sabedoria. Então ele está dando vários conselhos. Conselho de vida, conselho de momento. E tanto a Bíblia que eu estou usando aqui está separada por tópicos. E está sendo bem legal de ensinar, de falar aqui para vocês. Aqui agora, Salomão se preocupa com quando o momento que esse jovem Roboão tiver que ter um relacionamento, ter uma família. Então preste atenção. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, né? Falsos elogios, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, para não andar
né, com qualquer um, com gente que não tenha o mesmo pensamento, que não queira, não tenha a mesma visão, porque sua casa se inclina para a morte e suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão, nem atinarão com as veredas da vida. Interessante, irmãos. O aconselhamento de Salomão para Roboão é para literalmente aplicar a palavra nos nossos relacionamentos. Isso tem a ver com vida sentimental? Tem, mas também tem a ver com vida emocional. Quem você está colocando do teu lado? O Pai Celestial, como Salomão está aconselhando Roboão, hoje o Pai Celestial está te aconselhando. Quem é que faz parte da sua caminhada? Quem é que consegue dizer é teu amigo? Tem te dado bons conselhos? Tem te ajudado? Ou é uma pessoa que não se importa muito e que, de certa forma, até tenta te tirar dos caminhos de Deus? Preste atenção. Às vezes, irmãos, nós não entendemos porque algumas coisas estão acontecendo. Às vezes você não entende porque algumas coisas não estão dando certo. E aí você coloca pessoas dentro da sua casa que estão literalmente sugando, estão tirando a sua, sabe, estão minando a sua vida espiritual, desejando o mal contra você. Mas não parece. Não dá essa impressão. Ninguém. É o que eu sempre digo: o mal nunca vai chegar na tua casa, na tua vida, dizendo eu sou o mal. Não. Nunca vai dizer, olha, eu estou aqui para destruir. Não. Essa pessoa vai se comportar como se quisesse o teu bem. Eu, um tempo atrás, tive conhecimento, li, né? Seja bem-vinda, Angélica Marques. Eu li um livro de um ex-satanista e ele diz exatamente isso, que se você conhecer um satanista, não estou falando de outras coisas não, estou falando satanista, o adorador de Lúcifer, é diferente de qualquer outra coisa que você esteja pensando, né, enfim, eu estou falando de satanista. Se você conhecer um satanista, a impressão que você tem é que ele é um cristão, porque ele fala de amor, ele fala de paz. Não fique pensando que o satanista vai dizer assim, eu estou aqui para te destruir, eu quero o teu mal. Não, é provável até que você se sinta bem do lado dele, tenha amizade com ele. É uma pessoa que promove a paz, fala bem. Só que ele adora a Satanás. E ele te leva para o inferno. Entende? Por isso que o conhecimento da palavra é tão forte. Por isso que Salomão está tão preocupado com o seu filho Roboão, que ele tem esse conhecimento e a sabedoria, o entendimento das coisas de Deus, o temor das coisas de Deus. Por isso que eu, pastor Ronaldo, brigo tanto por isso. Até o final da minha vida eu vou continuar declarando que a palavra é poderosa para tudo. É a palavra do Senhor que vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Eu estou já terminando, né? Estamos aqui já na última parte do versículo 2, do capítulo 2, e a semana que vem nós vamos trazer o capítulo 3 de Provérbios. Verso 20 vai dizer assim: assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. A semana que vem, pelo que eu estou lendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, o aconselhamento a Roboão continua. Salomão continua aconselhando o seu filho Roboão. O final aqui desse capítulo 2, ele nos fala sobre o que ele conseguiria colher para o reinado, porque afinal de contas Roboão
era o sucessor, né? É aquele que ia dar continuidade ao reinado de Salomão. E aí Salomão está dizendo, olha, se você fizer isso que eu falei até aqui, você vai ter uma vida, uma sucessão tranquila, de paz. Se você, meu irmão, minha irmã, ouvir os conselhos do Senhor, se você der ouvidos à palavra de Deus, valorizar as Escrituras Sagradas, mais do que qualquer coisa, não pense, eu volto a dizer, sai dessa. E olha que eu faço live toda quinta-feira aqui, e eu acho de grande importância, eu amo a tua presença aqui conosco, mas não pense você que congregar é isso aqui. Não, eu vejo a live e pronto, tá? Estou bem, o pastor pede para fazer a oferta, eu faço, para devolver o dízimo online, eu devolvo. Olha, eu estou congregando, você não está. Você não está. Você precisa sim estar na casa do Senhor, ser ministrado, direcionado pela palavra de Deus, valorizar a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, e assim como Salomão estava aconselhando a Roboão, Deus hoje te aconselha. Guarde tudo isso no teu coração para você ter uma vida de vitória, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai querido, eu oro agora por cada um desses que estiveram nesta live até agora. Em especial, quero apresentar a nossa irmã Márcia, a família dela, as pessoas ali, Senhor, a qual ela pediu oração. Meu Deus, põe as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um deles. Age com teu Espírito Santo, com teu poder, com a tua glória. Entra com a tua providência, porque tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Eu consagro, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Eu oro por aqueles que ainda vão assistir, meu Pai, esta live, este vídeo, pelo YouTube, por outro canal, por outra rede social, que esta pessoa seja muito abençoada. Desde agora eu te agradeço, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um pedido especial para você. E eu quero que você abra o teu coração neste momento. Nos ajude a manter a obra do Senhor acontecendo. Nos ajude a manter a palavra de Deus sendo pregada. Porque tudo aqui que nós fazemos tem custo. Inclusive, manter esta live. Inclusive, a igreja a qual nós estamos ali com as portas abertas. E eu preciso muito da sua ajuda. Seja um dizimista fiel da casa do Senhor. Você que faz parte da Libertar, permaneça sendo dizimista, abençoando a obra do Senhor. Mas você que nos acompanha aqui nesta live, e talvez nem seja na nossa igreja, nem seja do nosso ministério, faça uma oferta. De que valor, pastor? Do valor que você puder. 20, 100, 50 mil, eu não sei. O valor que o Espírito Santo colocar no teu coração hoje. Nos ajude hoje. A pastora está colocando aqui a nossa chave Pix e faça essa oferta. O Espírito de Deus, Ele não deixará faltar nada na sua casa e te prosperará em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esse que está ofertando, esse que está abençoando a tua obra, que a tua prosperidade venha sobre a vida dele e nada venha faltar no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira que vem. Domingo agora, na nossa igreja, na Estrada Itapecerica Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santa Emília, começa a campanha Milagre no Altar. 8 horas da noite, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, na Estrada de Itapecerica Campo Limpo, número 1378, Jardim Santa Emília, nós estaremos dando início a esse mover, dando início à campanha Milagre no Altar. Fiquem todos na paz e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.